Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pelo sistema CFA de comunicação, CFA Play e redes sociais. Damos início agora ao debate qualificado com o administrador Fernando Ulrich. Ele vai falar sobre criptomoedas. Fernando é mestre em economia pela Escola Austríaca e autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. Fernando, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite e bom dia, presidente Wagner. Muito obrigado. Parabéns pela belíssima homenagem, ex-presidente Sebastião Mello. E eu me sinto em casa aqui porque eu sou administrador de formação, então realmente é a primeira vez que estou aqui no CFA e para falar de um assunto que não é nada fácil. É um assunto que à primeira vista causa até estranheza ou suspeita. E hoje há muita desinformação acerca desse fenômeno, dessa grande inovação desse século. E eu espero aqui contribuir com o conhecimento e desmistificar muitas coisas. E até apresentando um pouco por que eu estou aqui falando desse assunto hoje. Eu trabalhava com incorporação de imóveis, uma empresa familiar. E há cerca de 5 anos e meio entrei por acidente nesse mundo, comecei a estudar e virei um fascinado quase que instantaneamente. E desde então sigo pesquisando, escrevendo, escrevi um livro em 2014, comecei um blog no portal Infomoney também na mesma época, e desde então sigo pesquisando. E há cerca de 7 meses, o que antes era apenas um hobby ou uma atividade paralela, se tornou uma mudança de carreira e hoje eu faço parte do grupo XP Investimentos, onde eu trabalho exclusivamente nessa área de criptomoedas ou tecnologia do blockchain. Então, feita essa breve introdução, vamos à nossa pauta. Aqui. Esses são os tópicos que eu vou buscar cobrir hoje. Primeiro, seria explicar o que são as criptomoedas, o que é a tecnologia, de onde surgiu, como funciona, algumas das principais características para que a gente possa entender o que significa essa grande inovação, porque é muito interesse dos investidores também. E se der tempo, a gente fala um pouco de mercado e aí das outras aplicações também, que são a chamada tecnologia de blockchain. E aí são aplicações que vão muito além do mundo financeiro, ou de um mero sistema de pagamentos, ativo digital ou dinheiro eletrônico. E se der tempo, a gente consegue falar sobre isso também. Então, como eu disse, um dos grandes problemas hoje é a desinformação acerca desse tema. Aqui eu coloco, são 5 figuras conhecidas no mundo, especialmente da tecnologia de investimentos, com frases bastante positivas, reconhecendo que é uma grande inovação. Aqui temos o Bill Gates dizendo que é uma força de tecnologia, isso foi em 2013. E aqui, por último, em 2017, tem o Steve Wozniak, da Apple, cofundador da Apple, dizendo que é melhor que o dólar, mais genuíno e real que o dólar, superior ao ouro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também pessoas muito renomadas, como o Charlie Munger, que é sócio do Warren Buffett, dizendo que o Bitcoin é veneno de rato. Isso é engraçado porque essa frase dele foi no mesmo local onde o Bill Gates disse que o Bitcoin era uma força de tecnologia. Estavam o Bill Gates, o Warren Buffett e o Charlie Munger numa entrevista para a rede de televisão americana, a Fox Business, e a entrevistadora, 2013, e a entrevistadora perguntou para os três, o que vocês acham desse Bitcoin? O que parece? Isso tem algum futuro ou é uma bolha e isso vai desaparecer? E o Charlie Munger, taxativo, disse, isso é veneno de rato. E aí perguntou para o Bill Gates, e você, Bill Gates, o que você acha? Eu acho que é uma força de tecnologia. E aí virou-se para o Buffett, e você, Buffett, o que você acha do Bitcoin? Eu não sei, ou o Munger ou o Gates estão certos, eu não tenho ideia. Mas realmente a gente ainda tem essas visões e opiniões definitivas quase, e muito contrastantes. E por isso que é importante começar a explicar essa tecnologia, essa inovação, do começo, do nome dado ao Bitcoin, que se diz que é um peer-to-peer Electronic Cash System, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, ou de ponto a ponto. Esse foi o nome dado pelo criador, o Satoshi Nakamoto, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele também. E hoje, quando a gente vai explicar a tecnologia, é importante a gente centrar nessa palavra, que é o cash, que a gente não tem uma tradução literal exata, mas é o nosso dinheiro em espécie, o papel moeda, o dinheiro em efetivo. E hoje, quando nós queremos fazer um pagamento com cash, é um pagamento que a gente faz entre duas pessoas, não precisa de intermediário,
são transações ou pagamentos irreversíveis, e o papel moeda é um ativo ao portador. A posse implica a propriedade. Mas quando a gente quer fazer pagamentos mais volumoso ou numa distância maior, é imprescindível um sistema de pagamentos, seja o próprio sistema bancário ou o PayPal, que é um sistema de pagamentos feito para a internet, feito para o ambiente online. E a ideia com o Bitcoin, por mais paradoxal que isso possa parecer, é replicar essas 4 propriedades do dinheiro em espécie, ativo ao portador, transações irreversíveis, que não se precisa conhecer a identidade das partes transacionando, e sem intermediários, essas 4 características no ambiente digital. Só que quando isso ocorre, a gente tem algo realmente extraordinário ou até revolucionário, porque a gente tem uma moeda, um dinheiro ou um ativo, ao mesmo tempo o próprio sistema de pagamentos e a sua própria unidade de conta. Então, o Bitcoin reúne essas 3 características no mesmo sistema, ao contrário do paradigma tradicional ou vigente, onde nós temos o papel moeda, as moedas nacionais de um lado, e sistemas de pagamentos de outro. Essa foi a ideia inicial do Bitcoin, por isso dizem um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. E, como eu disse, a figura do Satoshi Nakamoto. De onde surgiu esse conceito de dinheiro eletrônico? Isso começou em 2008, no dia 31 de outubro de 2008. O contexto, inclusive, o pano de fundo era a grande crise financeira. O banco Lehman Brothers tinha quebrado fazia 1 mês e meio. E aí, nesse dia, 31 de outubro, um sujeito, usando o nome de Satoshi Nakamoto, envia uma mensagem para uma lista de discussão de criptografia. E nessa mensagem, que está ali do lado direito, onde ele anunciava que estava criando um sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer e sem depender de um terceiro de confiança. E junto dessa mensagem, ele anexava um paper de 9 páginas, onde eram descritas os principais conceitos desse sistema. Isso foi em outubro de 2008. E o conceito de moeda digital, dinheiro eletrônico, hoje a gente acha que isso surgiu do nada, na verdade já vinha sendo estudado há muitas décadas, pelo menos desde 1983, quando teve um paper, que é um dos papers fundadores desse conceito de dinheiro eletrônico, de um criptógrafo americano chamado David Chaum. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas isso foi em outubro de 2008, e aí, em janeiro de 2009, o Satoshi Nakamoto disponibilizou o software para quem quisesse começar a baixar o Bitcoin e começar a construir a rede desse sistema. Então, desde janeiro de 2009 é que o sistema funciona. Então, como eu estava dizendo, o conceito de dinheiro eletrônico ele não era novo, já vinha sendo estudado há muito tempo. E outras tentativas de se criar um dinheiro puramente digital, aqui eu trago 2, como o eGold e o DigiCash. O DigiCash, inclusive, era uma empresa fundada pelo David Chaum, esse que eu acabei de mencionar. Mas essas tentativas de se criar um dinheiro digital no passado sempre esbarravam no mesmo problema, chamado gasto duplo, e para lidar com o gasto duplo empregavam uma entidade centralizada. Eu vou explicar o que é o gasto duplo. Imagine que um dinheiro eletrônico, um dinheiro digital, seja nada mais do que um arquivo de computador, que para enviar para outra pessoa, basta anexar a mensagem num correio eletrônico e se envia para outra pessoa. Todos vocês sabem que um arquivo de computador, um arquivo digital, uma vez anexado numa mensagem, o original não é apagado, ele permanece no computador. Então, se quiséssemos anexar esse mesmo dinheiro digital noutra mensagem, enviar para outra pessoa, gastando 2 vezes o mesmo dinheiro, isso seria possível. Esse é o chamado gasto duplo em dinheiro eletrônico. Para contornar esse problema, essas tentativas passadas, o eGold e o DigiCash, sempre empregavam uma entidade centralizada, alguém incumbido da tarefa de verificar as contas, evitar que houvesse qualquer tipo de fraude, e até o responsável pela emissão das unidades monetárias. O Bitcoin é o primeiro a romper com esse paradigma e conseguir resolver o gasto duplo de uma maneira totalmente descentralizada. Não há uma entidade central no Bitcoin, e esse é o principal ponto de confusão e estranheza, porque é natural, nós estamos acostumados às organizações tradicionais, hierárquicas, por mais que algumas sejam mais horizontais, outras mais verticalizadas, existe um chefe. Existe o cabeça, o dono, o responsável, alguém que responde por tudo aquilo. E no Bitcoin, essa pessoa inexiste. Mas, embora isso possa parecer que seja algo que jogue contra o sistema, é, na verdade, a fonte de segurança e de resiliência e robustez da rede.
E eu vou buscar explicar um pouco mais como isso acontece. Então, essa descentralização no sistema do Bitcoin, ela emerge de duas formas. A primeira, a própria arquitetura física da rede. Por isso que se chama uma rede P2P. Não existem servidores centrais nessa rede ou semi-centralizados. Todos os computadores conectados à rede, todos os chamados nós da rede, são iguais. Por isso, peer-to-peer, entre iguais. Não há alguém com uma responsabilidade maior que outro. E, dessa forma, é uma rede muito resiliente, porque ela não tem um ponto único de falha. No conceito de arquiteturas de rede, em ciência de computação, você não tem um ponto centralizado onde você possa cortar o acesso e aquilo acaba com toda a conexão. Se 1, 2, 3 ou centenas de computadores são desligados da rede, ela segue funcionando porque há dezenas de milhares de computadores mantendo a rede viva. Essa é a parte da arquitetura física da rede, e essa aqui é a descentralização. A outra parte, que é muito importante e mais difícil de entender, é justamente o processo de validação das transações e de segurança do sistema. E é o que eu chamo de contabilidade. Como não há uma entidade central fazendo a segurança, evitando que haja qualquer tipo de desvio de fundos ou que alguém gaste moeda que não tenha, alguém precisa fazer isso. Alguém precisa evitar que haja fraude e que as transações sejam validadas e registradas no sistema. No sistema do Bitcoin, qualquer um pode desempenhar essa função. Basta baixar o software, ter um computador especializado para isso, potente, e se dedicar à tarefa de validação das transações. E o incentivo para que cada um faça isso é justamente a criação de novos bitcoins. É assim que bitcoins entram em circulação. A criação de unidades de Bitcoin é a recompensa para a tarefa de segurança dentro do sistema. E como cada transação é registrada numa espécie de folha de livro contábil, no jargão da rede se diz que é um bloco de transações, e todos os blocos de transações são conectados ou referenciados ao bloco imediatamente anterior, formando uma corrente de blocos. Esse grande livro contábil do sistema é um livro contábil digital que se denomina blockchain, ou corrente de blocos. Essa é a origem do termo blockchain. Então, antes do Bitcoin não havia esse termo, essa terminologia. Então, essa é a origem do termo blockchain e que hoje ele transcendeu em significado e quer dizer muito mais do que apenas um dinheiro digital ou um dinheiro eletrônico. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas essa é a tarefa principal da descentralização, que é a segurança. Então, essa segurança é feita de forma descentralizada. E aí temos alguns diferenciais desse sistema e alguns desafios que eu trago aqui também. O primeiro é que eu diria que é relativamente simples, fácil e barato de transacionar. Ontem eu estava jantando com o Edberto e aí fizemos uma transação ali instantânea na hora. Depois até da palestra podemos fazer com quem se interessar. Mas hoje basta um telefone móvel, uma conexão à internet e se baixa um aplicativo, uma carteira digital. Em questão de segundos, a gente está conectado nessa plataforma financeira global, sem fronteiras, e conseguimos transacionar com custo baixo, seguro e com transparência. E por conta disso, ele é um sistema também que eu digo financeiro inclusivo. No Brasil, os últimos dados que eu consegui compilar, a bancarização era em cerca de 55%. Então, quase metade da população não tem acesso à conta bancária, a serviços financeiros básicos. Em outras regiões do planeta, isso é ainda pior. Assim, é uma situação ainda mais, em alguns casos, eu diria, calamitosa. Uma tecnologia em que basta um telefone móvel e uma conexão à internet e você consegue bancarizar milhares ou milhões de pessoas, tem realmente um potencial de inclusão financeira muito, muito grande. Uma outra característica importante é que o Bitcoin não é inflacionável. O máximo de Bitcoins que podem existir ao longo de toda a história do sistema é 21 milhões de unidades. Mas cada unidade é perfeitamente divisível, então é possível transacionar com frações de Bitcoin. Tem até 8 casas decimais. E a ideia com essa regra de 21 milhões foi emular a oferta de uma commodity escassa como o ouro, que serviu como moeda durante milênios, centenas de anos. Esse foi o racional por trás dessa ideia. E a taxa com que os bitcoins são criados, em que eles entram em circulação, também segue mais ou menos a própria história de extração do ouro. Então, começou com 50 bitcoins a cada 10 minutos, caindo pela metade a cada 4 anos, até atingir os 21 milhões de unidades. Essa é uma regra da inflação, da oferta monetária do Bitcoin.
ele também não é confiscável. Como o sistema ele é resiliente, ele é distribuído ou descentralizado, não tem como nenhum departamento de justiça, algum governo, Banco Central, órgão regulador, bloquear a conta de alguém, impedir alguém de utilizar o Bitcoin. Algo como aconteceu em 1990, com o famigerado Plano Collor e aquele congelamento nacional de contas correntes, da poupança, é impossível num sistema como esse. Então, por isso que eu digo que não é confiscável. Bom, como eu já falei, que não tem, que prescinde de terceiros, e, por fim, o diferencial, que é um estímulo à inovação financeira. Por serem sistemas abertos, em ciência da computação, são softwares de código-fonte aberto. Isso significa que qualquer um pode inspecionar, auditar toda a programação do código e ter certeza que não há nenhum tipo de tentativa de burlar os usuários ou enganar os usuários. Então, ele é perfeitamente auditável. E as transações também são transparentes. Eu vou falar no próximo slide sobre isso com mais detalhe. Do ponto de desafio, aliás, antes disso, de vantagem, eu digo que ser o próprio banco, custodiado por conta própria, é uma vantagem, mas é, ao mesmo tempo, um desafio. Como isso são carteiras digitais, é um dinheiro digital, é preciso guardar com segurança, saber usar uma carteira digital. E vocês já devem ter lido casos na imprensa de gente que perdeu milhares de reais ou dólares equivalente em Bitcoin, ou até milhões, porque perdeu uma carteira que estava guardada num disco rígido, num HD, perdeu o HD ou perdeu o telefone celular e não tem como recuperar. É como queimar uma nota de dinheiro ou enterrar uma barra de ouro no quintal e jamais se lembrar de onde foi enterrada a barra. Acabou-se, não tem a quem recorrer. A diferença com relação a um papel moeda ou uma barra de ouro é que é possível fazer backups das senhas que dão acesso a transacionar os bitcoins. Então, você pode ter várias cópias dessa senha como segurança. Então, é muito importante aprender a usar com segurança. Outro desafio que eu trago também é que ainda tem uma associação, hoje cada vez menor. Quando eu comecei em 2013, era muito mais recorrente. Hoje a frequência diminuiu bastante. Mas ainda tem uma associação ao uso para fins ilícitos. Até tem um documentário no Netflix chamado Deep Web, que conta a história de um site, um marketplace, um site de venda de drogas que funcionava na Deep Web, a chamada Dark Web, e que usava justamente o Bitcoin como moeda de pagamento. Se chama Deep Web, documentário muito interessante. E isso, então, desde então, se associou muito ao uso como lavagem de dinheiro, para atividades ilícitas, fins, atividades terroristas, etc. Mas desde hoje, como se conhece muito mais o sistema e pela sua transparência, inclusive rastreabilidade das transações, em 2015, o Tesouro Britânico emitiu um relatório avaliando as diversas formas pelas quais financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro pudessem ser levadas a cabo. Em primeiro lugar estava em propensão a ser usado para tal o sistema bancário, depois o dinheiro em espécie, o cash, e, por último, as criptomoedas, justamente por essa característica de transparência e rastreabilidade. E, por fim, aqui eu trago também um desafio que ainda é relevante, a própria volatilidade de preço, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, e a aceitação, são poucas empresas e comerciantes que ainda usam as criptomoedas como meio de pagamento corrente. Então, alguns mitos e confusões que vale a pena a gente tentar explicar. O primeiro que ninguém controla, que eu já toquei um pouco, não é que ninguém controle, é que não há uma entidade individualmente centralizada responsável pela segurança. Essa tarefa é descentralizada. Mas, ao contrário, é até melhor do que uma entidade, porque todos os participantes estão constantemente monitorando e auditando tudo que ocorre no sistema. E, por conta disso, qualquer tentativa de fraude, de desvio de fundos, é rapidamente e facilmente detectada e frustrada. E é por isso que o sistema do Bitcoin já funciona há mais de 9 anos, todos os dias da semana, todos os dias do ano, ininterruptamente, 24 horas por dia, sem ter tido nenhum caso de fraude até hoje. Isso é realmente um feito extraordinário que pouco se fala na mídia e é por isso que é um sistema realmente seguro. Um outro ponto importante, que não há regulação, e algumas pessoas acham que por não haver uma regulação específica para o setor, ou para empresas e pessoas que usam essa tecnologia, que é uma tecnologia ilícita ou que é um ativo ilícito. Mas longe disso, são mercadorias digitais,
É uma tecnologia perfeitamente legítima. No Brasil, o Banco Central já ratificou esse posicionamento, embora ele não regule as empresas que atuem com criptomoedas. São mercadorias, os ativos digitais, como eu gosto de chamar, são mercadorias perfeitamente legítimas. Alguns países já caminharam mais rapidamente na direção de uma regulação mais clara e trouxeram mais clareza regulatória, como Japão, Suíça, Austrália, Estônia, Luxemburgo e alguns outros países. Outro ponto importante, aqui é até um fruto de debate constante com os economistas, que dizem que o Bitcoin tem um problema crucial, que é a falta de lastro. Não tem lastro por trás do Bitcoin. Isso eu digo que até, na minha visão, é um entendimento errôneo do próprio papel do lastro e o que significa o lastro. Hoje, nenhuma moeda nacional tem mais lastro. As moedas são baseadas na confiança dos cidadãos que tem no Banco Central, que ele vai gerir bem a moeda, que ele vai gerir bem, vai conduzir bem a política monetária. No caso do Bitcoin, não há nada que garanta o preço ou o valor de uma criptomoeda no mercado. Se ela vai valer hoje 20 mil reais, ou 30, ou 50, ou zero, não há nenhuma entidade capaz de garantir isso. Mas há sim uma garantia no sentido de escassez da quantidade de bitcoins que podem existir. E por isso que essa é outra inovação. Pela primeira vez, a gente tem a escassez inerente ao mundo físico replicada no ambiente digital. Essa é outra inovação do Bitcoin. Então, o fato de não ter lastro não é um problema. O que é importante é que ele tenha uma garantia de oferta limitada. Um outro mito também é a questão do anonimato. Não é que é um sistema anônimo, é que, como as transações são transparentes e públicas, por meio da criptografia, não é possível identificar ou linkar uma identidade a uma transação no sistema. Mas isso foi feito de forma deliberada para que ele pudesse ser mantido por qualquer pessoa. Essa digamos, um trade-off que é preciso ser feito para conseguir ter essa segurança descentralizada. Mas como as transações são rastreáveis, se em algum momento se identificar um endereço e vincular aquele endereço a alguma identidade, é possível rastrear o pagamento e até chegar no limite de pelo menos ter um indício de que uma conta foi usada para fins ilícitos. E hoje há empresas que fazem análise do blockchain e já tem casos de suspeitos que foram pegos pela justiça. Teve um russo no ano passado que foi preso no Chipre, na Grécia, aliás, preso sob suspeita de lavagem de dinheiro, e um dos indícios foi a análise de blockchain também, de todas as suas transações, que ele também transacionava numa plataforma de compra e venda na Bulgária, e conseguiram identificar esse rastro. Então, por que o interesse da parte dos investidores? Aqui eu trago alguns pontos que são importantes, como, por exemplo, a questão de ser uma nova classe de ativos. Cada vez mais as criptomoedas ou os ativos digitais estão sendo encarados como uma nova classe de ativos. Não se enquadra nem em ação, nem em renda variável, ações, nem em renda fixa, nem ativos reais como imóveis, nem moedas tradicionais e nem como commodities. Mas tem um pouco de moeda, porque em alguns casos os ativos digitais são usados como meio de troca, como meio de pagamento. E tem um pouco também de commodity. Acho que é uma definição importante também, é uma commodity, embora seja digital, é uma commodity, e que não é passivo de ninguém. É realmente o próprio ativo. Essa é uma inovação, é o primeiro ativo puramente digital que nós temos na história. E é por isso que muita gente, eu me incluo nessa lista, acha que o Bitcoin tem o potencial de ser um ativo de proteção no século XXI. Um potencial. Ainda não é, mas tem esse potencial, e por isso que se denomina também como o ouro digital. Ele busca replicar várias propriedades do ouro, mas no ambiente digital, então você consegue transportá-lo e custodiá-lo com muito mais segurança e rapidez e facilidade de manuseio. Um outro ponto importante também, que os investidores acabam interessados nessa tecnologia, no ativo, é que pode ser um hedge até contra riscos macroeconômicos ou geopolíticos. Como não há um banco central capaz de depreciar ou injetar liquidez no sistema, esses ativos digitais eles são realmente escassos e estão livres de pressões políticas. Então, nesse sentido, que pode ser um hedge. E, por fim, diversificação de portfólio. Fazendo uma alocação de investimentos, são ativos que não têm apresentado correlação significativa com nenhuma das classes de investimentos tradicionais, ações, renda fixa, commodities ou dinheiro, ou moeda. Então, nesse sentido, que pode ser uma excelente forma de diversificação também.
Aqui, em termos de tamanho de mercado, que vale a pena a gente olhar também, para ter uma noção da dimensão desses ativos. O Bitcoin, que foi o primeiro e ainda é o principal dos criptoativos, das criptomoedas, hoje tem um valor de cerca de 105... Deixei meu óculos ali. 135 bilhões de dólares. Essa conta se chega da seguinte maneira. Pegando o total de bitcoins que já estão em circulação, e hoje há mais de 17 milhões de unidades, e isso pode ser verificado, 17 milhões vezes o preço de mercado, que é cerca de 8 mil dólares, ou 28 mil reais, chegamos aos 135 bilhões de dólares. Esse seria o valor da massa monetária, ou do estoque todo de bitcoins em circulação. O Ethereum, que foi uma criptomoeda criada depois do Bitcoin, em 2014, e que até é um sistema muito mais complexo e ambicioso, e busca inovar no sentido de aplicações além do mercado financeiro. Eu vou falar sobre algumas delas depois. Tem um valor ali que está na casa dos seus 50 bilhões. E o Ripple, por fim, que também é outra que foi criada depois do Bitcoin, que busca ser muito mais uma alternativa ao sistema SWIFT, que é o sistema usado pelos bancos para transferências internacionais. Deixa eu passar aqui. Aqui algumas apenas notícias de gente que já está, empresas, instituições que estão usando ou aceitando o Bitcoin como pagamento, ou estão adotando a tecnologia. E aí, quando a gente entra em tecnologia do blockchain, aqui talvez seja a parte ainda mais difícil de entender, que se algum de vocês não está entendendo tudo que eu falei aqui, não se preocupem, que a primeira reação é assim. Eu também não entendi tudo isso na primeira apresentação que eu vi, ou no primeiro artigo. Leva algum tempo para conseguirmos assimilar e absorver tudo que eu estou dizendo aqui. Então, isso é apenas um consolo. É realmente algo muito inovador. Faz parte do processo do aprendizado de algo tão, como a gente diz, disruptivo, né? Esse neologismo que a gente está usando bastante já virou um discurso. Obrigado. Então, quando a gente fala de tecnologia do blockchain, se refere a todas as aplicações que não têm a ver ao mercado, não tem a ver com o mercado financeiro, com o ativo ou com o sistema de pagamentos. Por exemplo, uma das grandes aplicações e que ela já é usada hoje rotineiramente e cada vez mais é a utilização do blockchain como uma base de dados para notarização digital. Então, imagine um cartório puramente digital. Esse é um dos potenciais e é uma aplicação já prática, porque uma das características do blockchain, enquanto uma base de dados, é a sua grande segurança e a sua grande imutabilidade. No sentido de que, uma vez inserida uma informação nessa base de dados, é computacionalmente impraticável de tirar essa informação de lá, de apagá-la, de deletá-la desse sistema. Então, uma vez inserida a informação, ela fica lá para sempre. E quanto mais o tempo passa, mais imutável ela se torna. Então, isso tem realmente uma utilidade e pode ser aproveitada em algumas áreas de forma muito satisfatória. Por exemplo, para registro de marcas, de ideias, de patentes, para comprovação de anterioridade de uso de marca. Se você registra uma marca aqui, você consegue registrar a informação dentro do blockchain. Anos depois, você consegue comprovar que essa informação existia, então, porque ela está lá registrada. E é impossível forjar essa informação. Então, isso realmente tem grande valor. Para autenticidade de contratos, para comprovação de existência de documentos, o que quer que seja, qualquer informação. Então, essa aplicação de notarização digital já é uma realidade, existem empresas usando isso, inclusive cartórios começam a olhar para o blockchain até para a sua própria segurança de informações, porque como essa é uma base de dados descentralizadas, os cartórios podem usar o blockchain como uma camada final de segurança. Em vez de deixar tudo registrado nos seus servidores, dentro do seu escritório, se pegar fogo lá e não tiver backup, já era. Mas tendo uma possibilidade de ter uma segurança maior, uma camada a mais adicional de segurança, para registrar a informação, é muito valioso. Essa é uma aplicação de notarização digital. Aí a gente olha outras aplicações que até são mais difíceis de explicar, mas funcionam também nessa ideia de
de peer-to-peer, P2P, como, por exemplo, um Mercado Livre sem ter uma empresa por trás. Mercado Livre ou eBay, que é aquele site de compra e venda de produtos, mas sem ter uma empresa por trás. Hoje existe um aplicativo chamado Open Bazaar, e ele funciona dessa forma peer-to-peer, assim como o Bitcoin, onde vendedor e comprador podem se encontrar, anunciar produtos e trocar, a forma de pagamento são as criptomoedas, ou Bitcoin, ou Ethereum, ou alguma outra. E não há nenhuma empresa por trás regulando essa troca, regulando essa relação entre duas partes. Por isso que uma das palavras-chave dessa tecnologia também, além da descentralização, é a desintermediação. Porque você consegue desintermediar muitas tarefas, muitas áreas, muitos processos. Um outro aplicativo similar ao Open Bazaar é o Arcade City, que é uma espécie de Uber sem ter a empresa por trás. Então você tem um aplicativo, carona encontra passageiro, o passageiro encontra o motorista, mas sem precisar o motorista pagar uma tarifa para a empresa. É totalmente uma relação peer-to-peer, entre duas partes. Esse é um outro exemplo de aplicação em blockchain. E aí a gente consegue entrar assim, a gente vai elevando o nível de dificuldade, de complexidade e de inovações possíveis dentro dessa plataforma. Uma outra possível que hoje começa a se vislumbrar mais também é, inclusive, o fenômeno da tokenização. Isso significa representar digitalmente qualquer coisa, seja um ativo, seja um automóvel, uma pólice de seguro, em blockchain. E você tendo essa possibilidade de tokenizar objetos, ativos, você consegue potencializar ainda mais a possibilidade de trocas entre pessoas, entre nações e de forma internacional. Porque como são plataformas sem fronteiras, como a própria internet, isso tem um potencial realmente grande. E é por isso que o mercado financeiro, o mercado de capitais, também olha muito para a tecnologia do blockchain, não apenas como o dinheiro digital ou o sistema de pagamentos, mas também para essa área de tokenização de ativos, para poder utilizar a tecnologia nesse sentido. A Casa da Moeda da Inglaterra, a Royal Mint, que é uma empresa que começou no ano de 886, então no primeiro milênio, antes do primeiro milênio, e a Royal Mint começou uma iniciativa com outras empresas da área de blockchain para tokenizar ou representar em blockchain 1 grama de ouro. E esse token se chama RMG. Então, um RMG significa 1 grama de ouro depositado lá no cofre da Casa da Moeda da Inglaterra, lá no Reino Unido. Essa é uma utilidade, é isso que eu quero dizer quando eu falo de tokenização de ativos. A Casa da Moeda está tokenizando, digitalizando 1 grama de ouro por meio da tecnologia. Então, essas são algumas das outras aplicações que vão além do mundo do sistema de pagamentos, do dinheiro eletrônico ou de um ativo puramente digital. Eu acho que dá para a gente acabar por aqui, e aí eu posso abrir para perguntas. Imagino que vocês tenham muitas e, por favor, fiquem fiquem à vontade e obrigado pela atenção. Bom, tudo bem. Chegamos ao admirável novo mundo. Agora é real, não é apenas uma projeção que Aldous Huxley fazia em relação. A estrutura de pensar de ontem realmente não nos faz perceber essa realidade, que não é mais o pensar, mas já é o agir deste mundo do século XXI. Isso vai ter impacto diretamente em todos os seres humanos, né? Em especial também na nossa profissão. Impressionante, Fernanda. Eu imaginava que essa questão estivesse restrita ao mundo financeiro. Você coloca uma amplitude muito maior e as mudanças que isso gera na questão do mundo das organizações. Primeiro o Mauro, depois Jorge. Mauro e depois Magela. Fernando, primeiramente, parabéns pela sua exposição, muito sucinta, muito objetiva, muito didática. É um tema que realmente o nosso mental ainda não consegue absorver com toda essa tranquilidade, até porque o nosso paradigma mental ainda está numa outra era, tá certo? Mas antes disso, presidente, eu queria novamente registrar a minha alegria desses momentos do debate qualificado. Foi uma ideia, presidente Sebastião, lembra,
que eu sugeri logo na minha vinda aqui no começo lá da gestão, e hoje eu vejo ele consolidado aqui nesta casa. Eu fico muito feliz com esses momentos tão ricos como esse de hoje também. Fernando, duas reflexões. Eu tenho acompanhado muito esse tema e ele inquieta bastante. Primeira questão é o seguinte, como você imagina que poderiam ficar as soberanias econômicas, financeiras dos países em relação à adoção dessas criptomoedas, tá certo? Porque é uma questão que hoje perpassa essa discussão, a questão das soberanias financeiras, econômicas, tá certo? E a segunda reflexão, Fernando, vai no sentido da questão da legalidade. Por exemplo, eu tenho investimentos em blockchain. Onde eu declaro isso? Porque hoje a Receita Federal ainda não aceita isso. Como é que eu declaro isso? Como é que isso se materializa? São as duas reflexões. Perfeito. Obrigado pelas perguntas. E também deixa eu dar os meus parabéns a trazer esse tema para essa casa, para essa plenária, porque realmente é um tema muito importante, ainda espinhoso, e o nosso mindset não está pronto para absorver tudo. Renovo os parabéns. Começando pela segunda pergunta, a Receita Federal não aceita bitcoins ou criptomoedas para pagamento de impostos, mas ela já reconhece desde 2013 ou 2014, se não estou enganado, como uma propriedade. Essa foi a definição dela. E deve ser declarado no imposto de renda. Hoje é na rúbrica 99, outros bens e direitos. Inclusive está sujeito a ganho de capital. Acima de R$35 mil de vendas mensais de criptomoedas, 15% de ganho de capital, imposto de renda sobre ganho de capital. Então a Receita, logicamente, já foi a primeira a deixar claro como é que isso seria tributado. A primeira pergunta realmente é mais complexa, porque uma tecnologia como essa, que tem tantos reflexos, repercussões em tantas áreas distintas, inclusive o uso do dinheiro, do meio de troca, sem dúvida que impõe desafios às autoridades, a governos, órgãos reguladores e Banco Central também. Hoje em dia, da forma que eu enxergo as criptomoedas, eu considero o próprio termo criptomoeda ruim no sentido de entender o que é o fenômeno, porque todo mundo sabe que moeda hoje é um substantivo e é definido em lei em cada jurisdição. No Brasil, a moeda é o real, nos Estados Unidos, a moeda é o dólar, na Europa, na União Europeia, a moeda é o euro. Eu acho mais correto definir esses bens digitais simplesmente como ativos, ou criptoativos, ou ativos digitais. E por isso eu considero a analogia ao ouro muito produtiva e faz sentido, porque eu entendo que esses ativos podem ser muito mais ativos globais, que terão suas utilidades, terão seus usos para transferências internacionais, eu não tenho dúvida, que é uma grande utilidade, porque é muito superior tecnologicamente ao que hoje se usa pelo sistema bancário, e isso o Banco Central reconhece também. Mas hoje não consigo imaginar um país ainda adotando criptoativos como moeda corrente, ou pelo menos no estágio que se encontra, não ainda é um problema. Não é um padrão monetário e hoje não seria uma ameaça à soberania do governo. Porém, eu acredito que esses ativos vão ser cada vez mais usados. E da maneira que eu consigo prognosticar, e aí é um exercício realmente de futurologia, eu prevejo que teremos as moedas nacionais e os criptoativos em paralelo, tendo suas utilidades, tendo seus usos. E talvez em algum momento, inclusive, bancos centrais podem acabar adotando como um ativo de reserva, como hoje utilizam o ouro. Hoje, as moedas nacionais não são lastreadas em ouro, mas praticamente todos os bancos centrais de países desenvolvidos, Federal Reserve, Bundesbank, Banco da Inglaterra, Banco do Japão, da Suíça,
tem um grande estoque de ouro no seu ativo. Então, ainda, apesar de o ouro não ser mais uma moeda corrente e as moedas não serem restituíveis em ouro, é um ativo de segurança que todos os bancos centrais ainda têm no seu balanço. Justamente porque não é passivo de ninguém, ninguém pode decretar moratória no ouro, ninguém pode dar calote em ouro. Então, ainda tem o seu papel monetário e creio que é possível que, em algum momento da história, inclusive ativos digitais, criptoativos, podem desempenhar esse papel para bancos centrais. Fernando, parabéns aí pelo tema, é muito interessante, palpitante, porém ainda, como você falou, e a gente não consegue raciocinar em cima dessa tese mais recentemente defendida. E eu queria perguntar a você em parte respondeu, que é exatamente o seguinte: nós sabemos que a economia da Venezuela literalmente destroçada, tá? E o Banco Central venezuelano, juntamente com a política lá do Maduro, eles estão tentando montar a sua estrutura econômica em cima exatamente de uma moeda digital, certo? Como é que você vê isso? Como é que isso poderia, num contexto mundial, um país ter essa soberania? Sabe, eu não consigo imaginar como é que eles poderiam trabalhar nessa nova plataforma. Interessante, essa pergunta é muito boa. Uma tecnologia como o blockchain do Bitcoin, dependendo do país, da região ou do continente, ela tem mais ou menos utilidade em um dos seus usos. Por exemplo, na Venezuela, que a economia está destroçada, o bolívar vale cada dia menos, está sendo hiperinflacionado já há alguns anos. O Bitcoin ou outras criptomoedas têm servido até a função de reserva de valor e proteção de patrimônio. E uma forma também de conseguir transacionar com o exterior, de enviar dinheiro para fora, porque os controles de capitais no país são absolutos. Então, dependendo da região, esse tipo de uso ele é muito mais valorado do que outros. Com relação a bancos centrais e a iniciativa do próprio governo da Venezuela de criar o Eulpetro, uma moeda digital lastreada em petróleo, segundo eles, para mim é apenas uma promessa e uma forma, talvez, de aproveitar o momento da tecnologia que está em evidência para conseguir arrecadar fundos para o próprio governo. Mas eu não acredito, no caso da Venezuela, que isso possa ter algum sucesso, até porque a infraestrutura do país está ficando cada vez mais destruída, inclusive conexão à internet e tudo mais, e uma tecnologia como essa que depende de internet, de energia elétrica, não vejo tendo êxito num país como a Venezuela. Isso é um ponto. Porém, há uma grande discussão entre os banqueiros centrais também, se em algum momento os próprios bancos centrais devem ou não emitir uma moeda digital nos moldes do Bitcoin. Hoje, o que o Banco Central emite é o papel moeda, ou depósitos bancários, reservas bancárias dos bancos. Mas esses depósitos no Banco Central, apenas bancos comerciais têm acesso. O cidadão tem apenas acesso ao papel moeda. Então, a discussão que hoje se coloca em pauta é se, em algum momento, esse papel moeda não deva virar um dígito numa carteira do Bacen, por exemplo. Em vez de usarmos o papel moeda, teremos uma carteira digital do Bacen no nosso telefone e cada CPF teria uma conta diretamente no Bacen. Então, aí seria a digitalização mesmo do real. Essa é uma discussão que está em pauta. O Banco da Inglaterra tem dedicado algumas áreas de pesquisa e papers sobre esse tema. E eu já tive em alguns colóquios, inclusive, discutindo com ex-banqueiros centrais, e muitos acreditam que isso, cedo ou tarde, vai acontecer. Nem que seja de uma forma incipiente, um projeto piloto. É claro que isso traz outros desafios e complexidades, até para o próprio Banco Central, em relação aos bancos comerciais. Porque se o Banco Central oferece uma conta direto com ele, por que vamos correr risco de bancos comerciais se temos a segurança perfeita do Banco Central? Então, entramos num terreno ainda mais espinhoso, com outras complexidades, mas é algo que se debate bastante hoje em dia. A pergunta é exatamente, claro, os paralelos são diferentes, nesse caso, porque eu me lembrei da economia do Equador, que hoje é dolarizada. Sim. E impressionante como a população ainda não absorveu, que é físico, o dólar é físico. Uhum. Imagine, por exemplo, uma Venezuela se entrar no Bitcoin ou alguma coisa assim.
Então, é muito difícil para uma nação independente ter essa possibilidade de imediato de como a Venezuela quer fazer. Magela Tom Zé Cacique, está escrito. Magela. Primeiro, meu parabéns por nos levar ao século XXI, na presença do Fernando aqui. Para nós é fantástico essa apresentação. O que eu queria falar com você, o não importasse, é o seguinte. Está falando? Ok. Alguns pesquisadores falam que nós estamos na terceira onda da gestão, né? Primeira onda para a produção, segunda para a venda, terceira financeira, que é o mundo atual, tudo baseado nas finanças. E aí eu me volto um pouco do Falcone, quando ele diz, se eu não tenho indicador, eu não meço, se eu não meço, eu não administro. Então, do ponto de vista do blockchain, para nós administradores, na empresa, como é que eu poderia usar esse blockchain na prática para evitar burocracias, controles desnecessários? Como é que eu usaria isso na prática para nós administradores dentro da empresa? Muito boa pergunta. Aplicações hoje no mundo empresarial, eu diria que há algumas que já se vislumbram. Por exemplo, no campo da governança. A possibilidade de registro de atas, a comprovação de autenticidade de atas, ou até no mundo de fusões e aquisições, você ter a possibilidade de ter o data room da empresa num ambiente em blockchain que permite maior segurança, comprovação de autenticidade das informações, que tais e tais atores acessaram a informação, que ela é fidedigna. Esse é um campo que está começando a se olhar para a tecnologia do blockchain, como adotá-la na prática empresarial. Esse é um campo. De notarização digital, que eu já falei, acho que é um também. E aí talvez no mundo das finanças das empresas, que também possa ter um impacto, ainda hoje pequeno, mas dependendo dos casos, por exemplo, empresas que contratam muitos funcionários fora do país, ou empresas de fora que contratam funcionários localmente. Muitas já utilizam a tecnologia do blockchain para pagar essa folha de pagamentos entre fronteiras. Porque justamente é a forma mais segura, rápida, transparente de executar esses pagamentos. Então, essa é uma área que também, embora seja em todo da economia e das empresas um uso marginal, tem ganhado relevância. Até é curioso que o próprio governo americano utiliza blockchain para pagamento dos seus Marines, os marinheiros, que estão estabelecidos em bases mais remotas, onde não há uma infraestrutura bancária estabelecida, e eles usam justamente essa forma para pagar os seus Marines. Então, acho que esses são dois usos que as empresas podem começar a adotar já hoje em dia. Além disso, e nesse mundo é preciso, ao mesmo tempo que eu trago aqui muito otimismo e a minha visão que é uma tecnologia promissora e com potencial, tem também muito o americano chama de hype, mais assim, expectativa e de tentar trazer muito mais fervor sobre a tecnologia do que algo real e palpável. Tem um pouco desse componente também hoje em dia. Então, também é necessário distinguir o que já é uso prático, viável, e o que ainda está no campo do possível ou até dos sonhos. Então, tem um pouco disso também. Obrigado. Bom, eu tenho que registrar aqui meus parabéns, mas especialmente a uma pessoa, né, que é a Juliana, por ter trazido os temas tão nevrálgicos para nós, né? E eu tenho 3 perguntas e uma observação. Primeira observação em relação à Venezuela, né, que o Jorge falou aí, quase que diariamente nós estamos discutindo lá em Roraima, porque nós estamos sendo afetados brutalmente com o problema da Venezuela. E o que a gente discute, inclusive no meio acadêmico, essa virtualização, ela tem a ver com o interesse da ilicitude, que até quando você colocou ali, né, a proteção, e a primeira coisa que veio em mente, porque do governo socialista, Maduro, tem 2 ramos de atividade. Petróleo, que todo o aparato está sucateado, falta de investimento desde a década de 1990,
e eles avançaram num ramo muito delicado que é o tráfico de drogas. E para a manutenção do despotismo oligárquico do poder, eles acreditam que através dessa virtualização eles vão poder conseguir fazer as transações comerciais com base na ilicitude. Então existe essa fome por parte daquele governo macabro. Das duas perguntas, na verdade, uma é do slide vantagens e desvantagens, né, que fala ser banco ou não ser banco. Só que apareceu vantagens e desvantagens. Eu queria que você explicasse isso, né, porque eu até agora só vi vantagem, né? E uma outra pergunta, essa realmente eu considero muito importante, você até enfatizou do grau de complexidade, que é o blockchain. Eu queria saber se é um sistema contábil e se ele se resume somente a fluxo de caixa ou ele avança em outros demonstrativos contábeis. Se esses demonstrativos contábeis eles seguem as normas internacionais, a ciência contábil, ou está nascendo um novo formato paralelo. E se ele também vai ser adotado nas transações de pessoa jurídica. Muito bom. O pessoal da contabilidade, sim, no curso de contabilidade, tem pessoas que definem blockchain como a evolução do sistema de dupla partida da contabilidade, que seria o Triple Entry Accounting, contabilidade tripla partida, de tripla entrada. Porque é um sistema onde as partes todas têm acesso à informação. Então, na contabilidade, também já está olhando bastante para a blockchain como uma forma de aprimorar até a sua forma de registro, de veracidade, de conferência de informações contábeis por meio do blockchain. Exatamente de que forma ainda, aí está sendo estudado, mas já se vislumbra essa aplicação, até se considera um aprimoramento do sistema de partidas dobradas, de dupla entrada da contabilidade. A primeira pergunta que você fez é do slide de vantagem e desvantagem, sim, do banco. É uma desvantagem no sentido de que requer um aprendizado. É preciso saber usar com segurança. É nesse sentido que eu trago que é uma desvantagem. E que se isso não é feito da forma adequada, não há a quem recorrer. É quando você perdeu uma nota de R$1, queimou, caiu no bueiro, não tem como ir ao banco e pedir uma nota nova. Da mesma forma, funciona com ativos digitais. Você tem essa possibilidade de ser o próprio dono, custodiar por conta própria, mas isso traz consigo o ônus também de fazê-lo com segurança. Nesse sentido que eu trago que é uma desvantagem. Requer um aprendizado para poder fazer isso da forma segura. Na questão jurídica também tem cada vez mais repercussão e intersecção, porque hoje também se fala dos contratos inteligentes, os smart contracts, e muitos deles são alicerçados na tecnologia do blockchain. Então, hoje se fala que os advogados terão que aprender a programar e os programadores terão que aprender a linguagem jurídica também. Então, teremos intersecção também de contratos inteligentes, que são, quando se fala em contratos inteligentes, são contratos autoexecutáveis. Então, tudo funciona por meio da programação em computação. Os eventos acontecem e o contrato se autoexecuta, as consequências do contrato são autoexecutáveis. É o Cassias agora, só um registro, eu me lembrei agora, muito recentemente na minha cidade, Teresina, no mundo do crime, nós tivemos um grande grupo empresarial lá que teve seu cadastro, um cadastro enorme, sequestrado por pirata da internet, onde a cobrança do resgate foi feita em bitcoins. Foi pouco, era um sequestrador que só pediu 3 mil bitcoins. Qual é a relação hoje? Não sei se R$3, R$4. Não, hoje bem mais. Hoje, né? Um bitcoin está em 28 mil. Para o potencial do quanto? Hoje é R$28 mil um bitcoin. 28, né? Mas só 28 não é tão pouco, mas o potencial do cadastro saiu barato. Mas só para esse ponto da ilicitude, acho que é importante enfatizar, sim, e o caso da Venezuela, é que isso são tecnologias, são ferramentas, e a tecnologia por si própria, ou em si própria, ela é neutra, não é boa nem má. O problema é o uso que cada um dá à tecnologia. Claro. Quando a internet começou lá nos anos, a era comercial, lá em 95, 96,
todo mundo considerava, pô, isso aqui é terra de ninguém, qualquer um pode usar, qualquer um pode acessar. Que empresa de reputação vai vender seus produtos num ambiente como esse? Essa era um pouco da visão lá atrás. Hoje, a economia, as empresas dependem da internet, no mundo inteiro. Então, a questão do mau uso da tecnologia, não tem muito o que se possa fazer. Assim, todo mundo precisa combater, sem dúvida, não é ser conivente com isso, mas as tecnologias podem ser usadas para o bem e para o mal, qualquer tecnologia. Fernando, ele perguntou também sobre aplicação por pessoas físicas e jurídicas. Blockchain. Acho que algumas são as mesmas, nesse sentido de pagamentos, tanto empresas quanto pessoas físicas podem usar, notarização digital, tanto empresas quanto indivíduos. Nos Estados Unidos tem uma nova aplicação que está sendo desenvolvida também para o mercado financeiro, que se chama de... Na crise financeira de 2008, voltando um pouquinho, na crise financeira de 2008, um dos problemas do sistema financeiro era a falta de informação e transparência com relação a quais ativos estavam sendo securitizados por quais entidades ou quais investidores tinham realmente um ativo como garantia. Ou o mesmo ativo servia como garantia para diversos investidores. Então, o sistema estava todo alavancado e não se sabia quem era o real dono de um ativo. Esse é o fenômeno de rehypothecation, em inglês. A tecnologia do blockchain está sendo usada agora para sanar justamente esse uso, onde você consegue ter uma transparência e uma rastreabilidade no ativo e você consegue verificar quem é a parte realmente proprietária daquele ativo ou para quem ele está servindo como garantia. Isso até ajuda na saúde do sistema financeiro, na sustentação do sistema financeiro. Então, esse é um uso para pessoas jurídicas também. Cacias e depois Mauro de novo. Vou até botar em votação se o Mauro quer abrir, pode ficar. Bom dia a todos. Também parabenizar o CFA pela iniciativa de trazer temas assim tão de vanguarda. E a pergunta seria no seguinte sentido. O processo, eu vou dizer isso porque eu conheço uma pessoa em Florianópolis que tinha algumas empresas, de duas ou três lojas de informática, assistência técnica, e fechou tudo e comprou servidores muito potentes para produzir Bitcoin. E aí eu acho isso curioso, porque de qualquer pessoa, então, eu posso fazer investimento nisso, mas, por outro lado, eu li alguma coisa dizendo que o consumo de energia para fazer esse processo produtivo é uma coisa absurda. Uhum. E aí existe um contraponto de que as pessoas que cuidam do sistema energético, e se essa história do Bitcoin avança como se imagina, poderia haver um colapso energético, o processo de produção de energia não seria suficiente para dar conta da produção do Bitcoin. Se você pudesse dar uma explicação, porque eu realmente não entendi bem isso. Vamos lá. Até eu tangenciei esse tema, que ele é relacionado à mineração. Alguns já devem ter escutado esse tema, mineração de bitcoins. Quando eu mostrei aquele slide com relação à descentralização da arquitetura física da rede e da contabilidade, a segurança do sistema, a segurança é justamente o processo de mineração. Toda a tarefa de validação de transações, de registro no blockchain e o ganho da recompensa é que é chamada de mineração. Então, mineração é o processo, ele é essencial na rede, é o coração da rede, é o que mantém ela pulsando. Mas é claro que a mineração exige força computacional e o sistema ele automaticamente calibra a dificuldade de mineração da seguinte forma. Hoje, as transações, essa é uma parte bem mais técnica, eu não vou entrar em tanto detalhamento, porque senão o pessoal vai dormir de vez aqui. Mas hoje, cada transação, cada bloco de transações é registrado em média a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, em média, os mineradores registram transações e ganham a recompensa. Se mais mineradores entrarem nesse processo, se mais força computacional for dedicada a esse processo, o sistema automaticamente calibra a dificuldade de mineração de modo a sempre manter esses 10 minutos, em média, de confirmação das transações. Então, se dobrar a força computacional da noite para o dia,
essa dificuldade vai ser aumentada. Ela é aumentada a cada 2 semanas, é recalculada a dificuldade de mineração. Então, o sistema automaticamente regula dessa forma, e o que rege a tarefa de mineração é a rentabilidade. Se o preço do Bitcoin no mercado, então, se a remuneração do minerador for maior que o custo de energia elétrica e a depreciação das máquinas, ele vai seguir minerando. Se chegar um momento, por exemplo, que há ou um colapso de preço no Bitcoin, ou um aumento muito grande no custo de energia elétrica, e ficar uma atividade que dê prejuízo, que se perca dinheiro, simplesmente o que vai acontecer é que os mineradores vão desligar os computadores, vai diminuir a força computacional, e o sistema vai ajustar, vai calibrar a dificuldade para baixo. Assim como se ajusta para cima, se pode ajustar para baixo, de modo a sempre se manter essa rentabilidade na tarefa de mineração. Então, hoje, como já é uma indústria especializada disso, você realmente necessita equipamento específico para isso, e tem empresas que fabricam processadores especificamente para a tarefa de mineração, e como um dos custos, na matriz de custo, um dos que é muito relevante é a energia elétrica, é uma tarefa que hoje ela é realizada apenas onde a energia é barata. É no Paraguai, na Islândia, em algumas regiões da China, no noroeste dos Estados Unidos, no Canadá. Onde a energia elétrica for barata, vai ser rentável nesse sentido. Mas não tem como o sistema fazer colapsar a energia elétrica. É o contrário. Se o custo for muito caro, vão deixar de minerar porque não vai ficar mais rentável e o sistema vai ter que se ajustar a isso, não o contrário. Claro. Mas é uma das coisas mais complexas de entender, essa parte. Mauro, e depois Gracita, vamos encerrar, infelizmente, porque gostaríamos de ficar o dia inteiro aqui com o Fernando. Né? Realmente, presidente, está sendo muito agradável. Eu sei. Muito agradável. Muito bom. Eu me encanto, é a minha área. É que a pauta aqui nos chama para o século XX. Então precisamos chegar ao XXI. Mas, Fernando, queria lhe ouvir sobre três questões adicionais. Uma, você falou várias vezes em ativos digitais e outras vezes em moeda digital. Conceitualmente, é a mesma coisa ou qual é a diferença? Segunda pergunta, poderia essas criptomoedas ou Bitcoin, poderia vir a ser a sua relação com o Tesouro Nacional em termos da emissão de títulos públicos e dívida pública? Podemos chegar a isso? E terceiro, em termos de liquidez, eu tenho investimentos em Bitcoin e eu quero migrar para a moeda tradicional, para o real, ou para o dólar, ou para o euro. Como é que isso acontece? Muito bem, então, da terceira para a segunda para a primeira. Em termos de liquidez, hoje no Brasil, para comprar e vender ativos digitais, para mim esse é o nome correto, até eu preciso me policiar e manter ativos digitais. Para comprar e vender ativos digitais, existem plataformas que são sites que funcionam como uma bolsa, onde você, comprador, encontra vendedor, e aí tem um livro de ofertas, onde você pode comprar e vender com facilidade, conveniência e liquidez. Então, para dar uma ordem de grandeza, hoje no Brasil, o volume gira em torno de 30 a 50 milhões de reais dia. Então, esse é o volume negociado. No ano todo passado foi 8 bilhões de reais, até porque o mês de dezembro, quando teve aquela euforia toda, superou tudo que é expectativa. E no mundo inteiro foi igual. Em termos globais, o volume de negociação nessas plataformas, as chamadas exchanges, ou bolsas, já gira em torno de 15 a 20 bilhões de dólares dia. Então, realmente um volume já bastante relevante. O Brasil é uma fração disso, mas aqui cresceu bastante e lá fora cresceu bastante. Então, para dar uma ordem de grandeza. A segunda pergunta de títulos públicos. Se em algum momento você quer dizer que, de repente, o Tesouro pode emitir título público denominado em Bitcoin, por exemplo? É possível. É possível. Hoje não seria uma atitude sensata ou prudente. Até porque o preço, como ainda é muito volátil e pode subir bastante, o que o Tesouro vai acabar devendo vai variar constantemente, não seria uma atitude prudente hoje. Futuramente,
Não duvido. Assim como há títulos emitidos denominados em dólares ou libras, pode ser no futuro que isso aconteça. Mas acho que ainda está distante, na minha opinião. E a primeira, sim, acho que ativos digitais é a denominação mais correta. Gracita, então, com a última pergunta. A questão que você falou que na mineração há o equilíbrio, conforme ele tanto pode ir para alto e para baixo. Se ele pode haver o equilíbrio, por que há tantas mineradoras que sucumbiram? Que sucumbiram? Faliu. Faliu ao ponto de não ressarcir os investidores. Belíssima pergunta, e bom que a gente encerra com essa pelo seguinte. Essa pergunta está relacionada a um grande problema que existe no Brasil e no mundo, que são esquemas de pirâmide, golpes, esquemas Ponzi, que usam o nome Bitcoin ou criptomoedas ou ativos digitais como isca para chamar suas vítimas. Às vezes é mineração, estão vendendo, alugando máquinas para minerar bitcoins, mas é entre aspas, porque não tem nada por trás. E essa semana ocorreu um caso de uma empresa, acho que é do Mato Grosso, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? A chamada Miner World, e que quem já estava no meio, como eu, nessa indústria, já se sabia que tinha todas as características potenciais para ser um esquema de pirâmide. E, felizmente, ou finalmente, se concluiu isso e a empresa colapsou porque era um golpe. Então, pode usar a palavra mineração, Bitcoin, Ether, o que quer que seja, ativo digital, mas não há um negócio por trás. É simplesmente um esquema para atrair vítimas. Enquanto o negócio consegue atrair novos usuários, ele se sustenta. No momento que acaba, ele colapsa, e que foi o que aconteceu com a Miner World. Mas o proprietário está numa mansão. Assim, como todos os bandidos brasileiros. Como todos os bandidos brasileiros. Então, eu fico, Fernando, enquanto você falava, imaginando se Marx, no século XIX, e Lenin, agora no começo do século XX, se ressuscitassem aqui hoje. E especialmente Lenin, que escreveu como imperialismo financeiro a última etapa da exploração capitalista. E a gente via que os conceitos que Marx usava, mas principalmente Lenin, são completamente destituídos da perspectiva dessa nova realidade que se coloca na questão mundial. Tenho certeza que eles se ressuscitassem, eles não pensavam como muitos autores, intelectuais, acadêmicos, administradores, que pensam ainda com conceitos do século XIX e do século XX. Estão ainda na perspectiva do imperialismo financeiro, a etapa final da exploração capitalista, porque as respostas capitalistas têm sido... Essa é mais uma resposta da luta de classes, das contradições, né? Que, em verdade, a gente acaba vendo que no processo histórico não há luta de classes, mas luta de elites. Muito obrigado, Fernando. Você nos brindou com uma palestra excepcional, acho que abriu perspectivas e horizontes para todos nós. E eu gostaria de convidar a Juliana para entregar o nosso certificado em nome do plenário, porque, né, foi a pessoa que a gente encarregou para ter todos os contatos com você e realizar essa tarefa. Não só o certificado, viu, mas também esses pesos pesados aqui dos dois livros. Vai, coitado. Mas é bom o texto é excelente. Muito obrigado, Fernando. Uma fotografia aqui, por favor. Hein? Tá bom? Dá para tirar foto? Ou estão filmando? Não precisa. A vela vem com a foto. A foto é fundamental.